Não me desconcentrem. Boa tarde, segundo ano, já sabe, lá no chat, nome, número e série. Josézinho já foi mais rápido de todos, colocou nome, sobrenome, número. Vamos continuar falando sobre luz, tá? É um assunto que eu acho mais interessante que a gente faz na parte prática. Vocês lembrando que eu sempre trago alguma coisa, então fique até o final, por favor, não coloque o nome e saia, né, Patrick, que acabou de sair, mas Patrick volte. Então, vocês coloquem o nome lá no chat e permaneçam, porque eu acredito que vocês vão gostar até o finalzinho da aula, tá? Fiquem aí, fiquem ligados. Ai, galera, lembre o seguinte, quando vocês forem assistir o meu videozinho, assiste pelo formulário, não. Pega só o nome, vai lá no YouTube, coloca o dedinho assim, ó, dá um like, fala pros coleguinhas, compartilha. Vamos fazer eu virar uma famosinha da internet, mas só aquele... Oi, Pri. YouTuber. Eu peguei... Professora, Oi. você clicar com o lado com o botão direito, ou se não segurar, ele aparece para copiar o link. Tá no vendo, celular, gente? no computador. Olha aí que maravilha. Você cola lá no navegador, ele já acessa. Custa vocês fazerem isso? Ir direto no YouTube, lá assistir, para ter aquele monte de visualização, porque quando vocês assistem pelo formulário, não aparece visualização. E dá um likezinho, eu quero ultrapassar o Gilvan. O Gilvan tá com um monte lá. Gente, é Fora sacanagem. que dá para assistir com full screen, né? Com a tela cheia. Ó, tá vendo que maravilha? Olha que maravilha disso. Vocês podem assistir minha aula, mano. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar com vocês aqui. Vamos, filhão. Vamos. Não faz isso, não. Eu fico horas fazendo meu PPT para você ficar bonitinho. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo que deu bugou? Estão percebendo que bugou tá vendo também? só preto. Pois é, bugou. Mas ele vai abrir, calma, gente. Aqui é... Abriu. Abriu dando spoiler já. Não, mas não tem joguinho, não. Hoje não é joguinho, não. Ai, filho. Vamos, meu filho. Não faz isso. Faz eu passar vergonha, não. Infeliz. Ai, foi. Não, hoje não tem joguinho, não. A gente tem só uma brincadeirinha só, tá? Os quiz. Eu vou ver se consigo elaborar um quiz bacana com vocês. De novo, com conteúdo primeiro e segundo ano. Vamos lá. Ei, na Coab Inácio Monteiro 3. Eu sempre esqueço do Coab, tá? Qual o conteúdo hoje? Luz e cor. A diferença entre cor das fontes de luz e a cor de pigmentos. Só que a gente vai falar mais sobre a questão cor, luz, como que ela reage no ambiente, tá? Luz e cor e a diferença entre cor das fontes de luz e cor de pigmento. Habilidade: identificar a luz branca como composição de diferentes cores. Associar a cor a objetos e formas de interação da luz como matéria. Reflexão, refração, absorção. Estabelecer diferenças entre cor, luz e pigmento. Bom, a gente falou, nós conversamos, que a luz, ela viaja em linha reta. Porém, quando a gente tem uma massa muito grande, uma forma energética muito grande, ela consegue ser distorcida, né? Ela consegue distorcer. Assim também como ela consegue mudar a trajetória. Porém, ela viaja em linha reta. Quando a gente vai falar da questão luz dentro do olho, ele vai fazer... Eu sempre falo para vocês que vocês acabam vendo sempre um pouco do passado. No processo que a gente vai ver agora, vocês vão entender o que eu estou falando. Toda imagem, ela tem... Quando a luz bate nela, ela reflete para a gente, existe uma inversão, tá? Então, ela vai inverter. E onde que eu consigo enxergar muito bem esse processo? É na câmera escura. Na Idade Média, eles usavam muito a câmera escura para poder representar algumas imagens e fazer pinturas. Então, quando eles iam pintar algo muito complexo, normalmente uma pessoa, onde ela precisa dos detalhes, eles usavam esse artifício da câmera escura. Que é o mesmo, de certa forma, é o mesmo processo da visão. E como que funciona isso, Pro? A figura fica aqui, a figura está aqui, a câmera escura fica aqui.
há um orifício bem pequenininho. Então, o que acontece? Essa luz vai bater, deixa eu ver se ela está aqui. Aqui. Essa luz vai bater no objeto, lembrando que eu só consigo enxergar um objeto se ele tem o quê? Ele é refletido. Se a luz bate nele, ele reflete e volta para mim. Se não houver luz, eu não consigo enxergar esse objeto. Não quer dizer que ele não está lá. Eu só não consigo vê-lo. Porque eu preciso que essa luz reflita, bata, né? Uma parte absorvida, outra parte é refletida para mim. E quando ela é refletida, e mais à frente vocês vão entender da questão por que as cores é refletida em relação atomicamente, questão do espectro, mas por enquanto, quando a gente fala da imagem em si só, aqui é um dos exemplos, como que era feito a câmara escura, e como que eles faziam o quadro. A imagem embaixo aqui provavelmente tinha algum tipo de material, um furo bem pequenininho, angulação certinha, e aí ele vinha sendo refletido aqui de ponta cabeça. Professora, Oi. desculpa interromper, Não mas pode assim, falar. a luz que iria vir seria do Sol. Ela estaria atrás Sim. desse... Não, ela tá de frente. De frente? De frente, tá? Então, essa luz, ela praticamente, esses feixes de luz, ela vem de aqui, bateu, refletiu, vem pra cá, tá? Se ele viesse de cá pra cá, de atrás, né, Vitão, que você Seria falou? sombra, né? Teria sombra, né? É. Mas não, ele simplesmente ele faz a reflexão dessa luz. Então ele bate... ele teria que fazer a pintura num determinado tempo que o Sol estaria Sim. no ângulo exato para Exato, perfeito. refletir. Ele não poderia fazer quando estivesse meio-dia, porque, para falar a verdade, a incidência da luz estaria 90 graus, né? Então, ele teria um curto período também, para que pudesse se utilizar desse artifício, né? E aí ele conseguiria fazer pelo menos o esboço de como era o desenho, fazer pelo menos a parte rápida do esboço, lembrando também que a Terra está girando, que a luz solar vai mudando, em referência ao local. Então, esse triângulo aqui, ele sempre vai ter a mesma proporção. Porém, o desenho ele vai estar mudando de posição, né? Se a gente parar para pensar. Mas ele consegue sim fazer, pelo menos rapidamente, o esboço. Então, consegue fazer externamente, e também eles começaram a perceber que se eles usassem luz, não só a luz solar, mas outros artifícios dentro de um estúdio, eles conseguiriam o mesmo efeito. Porém, o artista tinha que ficar igual a monga, guardadinho, escondido, lá naquela parte escondidinha, e a luz ia bater, refletir no seu modelo, ia entrar pela câmara escura, inverter, e ele conseguiria fazer o esboço. Essas foram as primeiras concepções, né? E aí tem toda a questão da matemática por trás desse fenômeno, né? Então, assim, eu consigo observar uma figura, no meu caso aqui, quando eu olho para o prédio que está numa certa distância, ele está desse tamanho. Na minha visão, ele está desse tamanho. Porém, quanto mais eu me aproximo, ele vai crescendo, porque ele não mudou o tamanho dele, né? Mas na minha visão, ele está desse tamanho. Então, como que eles começaram a pensar? Falaram, como que eu vou conseguir captar aquele objeto extremamente alto, extremamente grande, e conseguir transformá-lo em um objeto menor? E aí veio a questão matemática. Se eu estou falando de raios de luz, estou falando de altura, estou falando de hipotenusa e comprimento, que é a distância. Perfeito. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Essa luz, ela vai refletir aqui, ela vai inverter e vai descer até aqui. Ela vai fazer assim, vai virar. Essa luz embaixo, ela vai bater aqui, vai refletir e vai subir. Então, eu tenho dois triângulos ali. Esses dois triângulos, eu consigo fazer o cálculo por proporção. Deixa eu ver se está aqui a fórmula. Aqui. Eu tenho o primeiro triângulo aqui, que é a minha imagem inicial. E aqui eu tenho o meu segundo triângulo, que é a minha imagem final. Então, eu consigo fazer esses cálculos por proporção, tá? Isso daqui a gente faria na escola. Não sei se vocês lembram de alguma vez, vocês vendo meus alunos tudo com a cara para cima no sol, tentando fazer a câmara escura.
É bacana fazer, porém é trabalhoso. Por quê? A parte interna dessa caixa, ela tem que estar totalmente escura. Ela não pode ter nenhum ponto de luz. Nenhum. E aí aqui, ó, eles colocaram um papel manteiga, vedaram bem, dentro tá tudo escuro. Aqui fizeram um furo e dentro desse furo, na parte escura, fizeram um furinho bem menor, furinho somente com uma agulha. Acender a vela. Como a vela, ela incide luz, ela produz a luz, né? Ela consegue se autoiluminar. Então, toda aquela área onde a vela está vai ser iluminada. Vai captar essa imagem. Quando olha do outro lado no papel manteiga, ela está de ponta cabeça. E dá para ver mesmo, tá, gente? Dependendo da incidência da luz, tão forte que a luz dá, para vocês perceberem até as cores. É muito raro. Mas você consegue ver perfeitas imagens. É muito bacana. Se a gente voltar em novembro, Kaique, a gente tenta fazer uma câmera escura, tá? Se voltar no presencial. Se não, a gente deixa para fazer todos os experimentos bacanas de luz, de calor, a gente tenta fazer o ano que vem. Lógico, só vai ter 2 aulas, a gente tira uma para fazer, tá? E isso daqui é um experimento muito bacana. Eu não vou falar para vocês fazerem, porque vocês precisam de filme fotográfico, que hoje é extremamente raro ter, esse filme papel fotográfico, desculpa. Papel fotográfico consegue, filme fotográfico não, desculpa. Papel fotográfico, latas vocês têm, só que não, vocês só poderiam fazer a revelação dela não podia fazer pela máquina, porque hoje faz por máquina, né? Tem a impressora. Tem que fazer todo o processo, que são alguns líquidos que tem ácido. Mas para quem tem acesso a estúdio fotográfico, tenta fazer um dia. É uma lata, pode ser uma lata de leite, pode ser uma lata de cerveja, pode ser uma lata de... Uma lata. Vocês irão vedar toda a parte interna dela, pintar de preto toda, não pode ter nada prateado, nada. Vamos fazer um furo com prego. Cadê? Um furinho com prego aqui. Colocar um papel alumínio também com papel preto, bem na ponta onde está o furinho. Coloca depois, faz um furinho com a ponta de uma agulha. Tem que ficar o mínimo de luz possível. E coloca um papel preto somente para abrir e fechar. Coloca o papel filme. Abre esse papel filme num lugar escuro. Coloca dentro da lata. Fecha, vedou. Deixa parado em qualquer objeto que vocês queiram fotografar. Não recomendo seres humanos, porque seres humanos mexem. Então tem que ser alguma coisa inanimada. Coloca lá e deixa. Se eu não estou enganada, tem que deixar pelo menos uns 3, 4 minutos. Tem um tempo lá. Depois, quem tiver interesse, eu pego para vocês. Deixa lá paradinho, tampou, pega esse papel e vai revelar. A imagem sai perfeita. Vocês sabem onde que era usado esse tipo de técnica? No máquina fotográfica antiga? Perfeito. Nas máquinas fotográficas antigas. As primeiras máquinas fotográficas, elas eram feitas desse jeito, né? E por que quando a gente vê fotos de 1800, se eu não me engano, 1870 para cá, que começou-se a fazer as grandes fotografias, por que em 1870 para cá, as imagens não tinham humano, vocês sabem? Mesmo que tinha lá em Paris, a imagem de Paris, todos os prédios, por que não tinha humanos? Vocês sabem? O humano se mexe, Oi? O humano se mexe, aí ele tá no campo do frame ia bater. Sim. Tem uma única fotografia de paisagem que eles conseguiram captar um negro e um homem branco, e o negro engraxando o sapato dele. É o máximo. Só tem esses dois dentro na fotografia. O restante não foi captado, justamente por causa desse processo. Os objetos inanimados foram todos captados. A luz bateu, refletiu, entrou na caixinha, foi captando, queimando esse papel fotográfico, que é um processo também químico, fotoquímico. Foi queimando esse papel fotográfico, então, quer dizer, foi captando somente aonde tinha luz e aonde não tinha luz. E aí, quando revelou,
eureka, tinha 2 seres humanos lá. Mas isso foi um acaso. Os restantes de fotos, tanto é que existe uma sequência de fotos que ficaram famosíssimas, que são fotos pós-morte, né? Mas nem todas são pós-morte, tá? Algumas, o pessoal... lógico que é pós-morte, porque a galera já morreu, mas naquela época que tiraram a foto, não morreu. Mas muitas foram tiradas realmente de pessoas que já tinham havido morrido, né? Então, quer dizer, demorava-se muito tempo também para tirar foto, algumas já estavam praticamente putrefando. Então, eles pegavam os mortos, deixavam eles presos em bases, provavelmente, normalmente amarrados, a não ser que eles estavam com rigidez mórbida, né? Então, era mais fácil, também colocavam amarrados, presos numa base, e deixavam lá a câmera, os 15 minutinhos que eram necessários para captar essa imagem. Num quarto praticamente escuro, onde só tem um foco de luz, imprimia e dava para a família. E fazer esse processo, era extremamente caro fazer esse processo. Então, as pessoas só conseguiam, normalmente, tirar foto dos filhos quando elas faleciam. Então, por isso que ficou muitas fotos pós-morte, para que a família conseguisse guardar uma lembrança, né? E depois veio outros tipos de equipamentos, outros tipos de papel fotográfico que vieram facilitando a vida, porque não dá também você ficar parado lá na mesma posição. E assim, tem muitas fotos, não tinha muita foto de criança, não ser criança morta, justamente porque a criança não fica parada. Então as crianças não tiravam foto, porque elas não conseguem ficar paradas 15 minutos. E quando ficar com aquela cara de choro, porque os bichinhos ficam desesperados. Então, muitas fotos, muitas distorções, que hoje a gente fala, é foto de morto. Não, era foto de vivo. Porém, o processo era muito demorado. E não dá para você saber. Hoje você olha o celular, não gostei, apaga. Tira outra. Eu não gostei, apaga. Tira outra. Antes era uma surpresa. Você tirava foto, pouco tempo atrás, você tirava foto, não sabia o que aconteceu. Quando você ia revelar, dá até tristeza. Às vezes ela revelar 36, saía 12. E às 12 você tá fazendo careta, você tirou foto do chão, você tirou foto do nada. Dá uma tristeza. Pergunta para os pais de vocês, era muito triste. Hoje, pela facilidade. Já falei como que funciona. E aqui tem um exemplozinho desse processo. Quando a gente está falando da questão triângulo, semelhança de triângulo, eu tenho 2 triângulos com tamanhos diferentes, porém, eles são semelhantes em sua questão de angulação. E um dos exemplos é esse daqui, que eu vou usar. Em um dia muito ensolarado, presta atenção, muito ensolarado, um homem em um poste projeta no chão sombras ou comprimentos iguais a 2 metros e 4,8 metros. Quer dizer, o homem projetou uma sombra de 2 metros e o poste de 4 metros e 4,8, né? E 80 centímetros. Respectivamente. Lembre-se sempre dessa palavra, respectivamente, quer dizer que é na ordem, tá? Determine em metros a altura do poste, sabendo que a altura do homem é 1,6 metros. Considere o poste e o homem eretos no solo horizontal. Quer dizer, ambos estavam 90 graus, ambos estavam praticamente sendo incidido a luz solar na mesma posição, porém, cada um projetou uma sombra com tamanho diferente. Percebe-se a projeção da sombra do homem é completamente distorcida do tamanho do cara. O cara é 1,60 m. E a imagem dele, a projeção dele foi de 2 metros. Aqui eu não sei o tamanho do poste, mas eu sei que ele projetou uma sombra de 4,8. Quer dizer, existe uma relação. Ambos estavam recebendo a mesma luz solar. Ambos estavam fazendo o mesmo desenho, praticamente, o mesmo triângulo. Por semelhança de triângulo, eu sei que ambos praticamente cresceram a mesma proporção. Por isso que eu venho com uma razão. Isso daqui é uma razão, tá? Então, eu vou montar lá a razãozinha, fazendo o processo de... passa para o outro lado. Deu 3,84 metros. É uma conta muito fácil. Tem alguma dúvida? Se deixar a fórmula, tem alguma dúvida? Professora. Não, é só substituir. Só substituir. Regrinha de 3 padrão. Perfeito, regrinha de 3, tá? Oi, alguém mais ia perguntar alguma coisa? Não, já respondeu, já. Praticamente, uma coisa que vocês têm que levar para a vida de vocês.
É uma dica de matemático, tá? Quando vocês têm um problema onde tem 3 informações, tem aqui. É regra de 3. Já tá na hora. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma informação, 2 informações, 3 informações. Que cálculo que eu tenho que fazer? Regra de 3, tá? Sempre vai estar faltando uma, né? Tipo, Sim. pra você descobrir. Se eles são nasci proporcionais, se eles forem proporcionais, quer dizer, um tiver relação com o outro, então quer dizer, regra de 3. Eles têm que estar relacionados. Eu não posso falar em eventos diferentes. Então, eu estou falando aqui um evento, esse evento não tem nada a ver com outro evento. Então, sim, aí eu tenho que fazer 2 equações. Mas quando eu tenho essa questão de, respectivamente, eles têm relação, porque ambos estão no mesmo local, ambos cresceram praticamente iguais, então eu já sei, regra de 3. Tá bom, galera? Isso vocês vão usar para a vida. Aqui está o desenho. E esse desenho não funciona somente na câmera escura. Esse desenho funciona também, deixa eu ver, no olho da gente. A mesma Por que fica invertida mesmo a imagem? A mesma forma que a luz é projetada dentro da câmara escura, ela também é projetada dentro do olho da gente, tá? Então, quando eu falo para vocês que nós vemos questão de milissegundos, mas no passado do outro, do objeto, isso é mais pura verdade, tá? Então, toda vez que eu estou olhando, agora que eu estou olhando aqui para o computador, ainda mais o computador, que ele praticamente funciona por frames, né? Então, ele tem a questão de frequência. Então, são várias imagens que estão sendo projetadas na mesma velocidade em que eu consigo captar. Alguém mandou um vídeo no Facebook, não sei se foi o Patrick ou se foi o Rodrigo, um dos meninos colocou que era 60 frames por segundo. Então, quer dizer, 60 fotos, uma em cima da outra, numa velocidade de 60 frames, 60 fotos por segundo. Dá uma sensação de profundidade, você consegue ver profundidade, né? Você consegue ver o 3D. Porém, para quem não está acostumado, fica meio tonto, que você não vê no dia a dia. Então, você faz com que o seu olho trabalhe muito mais rápido para poder enxergar aquela imagem. Quando a gente olha qualquer coisa, essa luz é projetada, ela vai entrar por aqui, vai ser captada aqui e vai estar invertida. Essa informação vai ser mandada pelo nervo óptico e o nosso cérebro vai fazer o quê? Vai desvirar essa imagem. Então, ele tem um certo período para fazer a captação da luz, lembrando que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, acertei? Acho que é. Ele viaja, então quer dizer, ela vai bater, vai voltar, ela vai bater no objeto, vai voltar. Opa, já passou, não é tão instantâneo assim. Mais rápido, nada, professora. Mas não existe nada mais rápido que a luz. Eu sei, mesmo assim, não é espontâneo. Eu não estou vendo aquela coisa ali no exato momento que está acontecendo. Vai bater, vai voltar, eu vou captar, vai estar invertida, vou virar, meu cérebro vai virar ainda, quer dizer, estou conseguindo captar, de certo ponto, milissegundos do passado. Eu sempre estou atrasado um pouquinho. É assim como o som também, sempre estou atrasado um pouquinho. Na questão de imagem, também estou atrasada só um pouquinho. Por isso que quando nós estamos dirigindo, temos que ter muita atenção, porque 2 segundos faz muita diferença. É o tempo de você parar, pensar, ação e reação. Lembra que a gente fez essa primeira atividade lá no começo do primeiro ano, de parar, analisar e ativar o cérebro para poder pisar no freio. E também tem essa questão da luz. A luz vai bater no carro, vai voltar, vai vir para o meu olhinho, vou captar o carro, meu Deus, e ele vai virar a imagem, até eu perceber do que está acontecendo, eu posso ter batido o carro. Então, tem um período de segurança, não dá para você andar colado, porque vai bater. Na questão também de ação e reação, na questão de você está com uma máquina, a máquina também tem um tempo de frenagem dela. Então, a visão, e eu vou falar para vocês que a visão é uma dos sentidos que mais enganam a gente, tá? Alguma dúvida? Tranquilo, professora. Tranquilo. Ô, professora, sobre a experiência lá da câmara escura, tem um vídeo do Manual do Mundo. Ele enviou o link ali no chat, que ele faz igualzinho. Ele faz igualzinho a imagem que a senhora mostrou. Porque eu faço também na sala de aula quando eu estou no presencial. Eu faço no copo.
Consigo fazer no copo de plástico preto, dá para fazer também, fica muito bacana. Vamos lá entender como que funciona o olho, né? O olho de vocês, gente, ele tem um buraco, tá? Caso vocês não percebam, tem um buraquinho. Deixa eu ver aqui a imagem, vou passar um pouquinho, depois eu volto tudo de novo. O olho de vocês é desse jeitinho aqui, ó. Essa parte colorida, para falar a verdade, ela é como se fosse um nervo. Ele faz isso aqui, ó. Abre e fecha, tá? Então, lógico, a todo momento a gente está aqui com o olhinho aberto, a luz está entrando, está incidindo, está sendo captado, estou conseguindo enxergar. Porém, quando eu mudo de local claro para local escuro, eu estou com essa parte aqui do olho, quando eu estou no local claro, mais fechado. Por quê? Eu não posso receber tanta luz, senão vai começar a enxergar tudo embaçado. Então, ele se ajusta, ele vai fazer como se fosse um obturador de câmera. Então, ele se ajusta, ele dá uma fechada. Quando você vai para um local onde tem pouca luz, ele se ajusta, porque ele precisa receber uma quantidade de luz maior, para que consiga identificar o local onde você está, e que você não esbarre, não tenha problema. Então, e também existe uma teoria que fala que quando a pessoa mente... Isso aqui dilata, tá? Isso daí, vocês prepara essa pergunta para o Marcão, porque tem alguma coisa a ver com questão hormonal. Você quer saber se o seu namoradinho ama você de verdade? Pergunta para ele olhando para essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha. Se essa bolinha dilatar, meu amigo, explica muita coisa, tá? Mas voltando aqui pro olho. Essa partezinha aqui é a córnea. Tá vendo essa pelinha aqui, ó? A pelinha. Essa parte aqui não tem, mas se eu não me engano, é o humor. Esse é o vítreo, o outro... Ai, caramba, esqueci o nome. Não acredito nisso, não. Tava com ele ontem procurando o nome. O humor vítreo é o líquido que tem dentro do olho da gente. Nessas partes aqui, gente, da retina, coroide, essa parte aqui, ela é cheia de pequenas células que se chamam cones e bastonetes. Eu sempre esqueço quem é que capta a luz e quem é que determina as cores. Quem sabe isso é meu filho. Aqui, ó. Os cones, que são essas células, eles captam o quê? A claridade e a ausência da claridade. Então, o preto e o branco não é uma cor, mas sim a luz incidindo mais pura para mim, né? Tem todos os espectros da luz ali dentro. E a ausência da cor. Então, quando eu tenho lá um papel impresso, que eu imprimi, eu não enxergo o preto, eu enxergo justamente as falhas, né? Então, quer dizer, aonde está preto, a luz já vai ser absorvida. Então, na minha concepção lá, os meus cones, é isso? Cones funcionam bem na claridade, sendo responsável pelos detalhes, não, é os bastonetes, tá? Eu falei errado. Quando os bastonetes, eles determinam que aquilo ali é preto, é porque está dizendo que essa luz ela foi absorvida. Então, quer dizer, para mim não está sendo refletida aquela informação. Bastonetes, tá, gente? E aí, quando a luz incide direto, branca, ela bate lá e volta, ela volta todos os espectros de luz para mim. Porém, quando eu falo dos cones, esses cones, eles captam as informações das luzes coloridas. Então, quer dizer, quando existe a incidência de luz solar na folha verde, ele absorve os outros espectros e ele absorve, emite como se fosse luz branca, por isso que eu consigo enxergar ele, porém, ele está fazendo fotossíntese. Lá dentro do núcleo atômico dele, o espectro verde, ele é absorvido, faz o salto e me emite o fóton verde. Então, eu consigo captar o verde. Isso não significa que se eu pegar essa folha e mudar ela de local e incidir um outro tipo de luz, ela vai continuar verde. Ela simplesmente vai mudar. E isso daí a gente vai ver passo a passo na próxima aula. Então, o que determina a luz? Só um minutinho, só para parar a raciocínio aqui, eu já deixo, tá? O que determina a luz? A luz não, a cor. É justamente a luz que é incidida nela. Pode falar, Vitão, agora?
Não, eu ia falar assim que esse sistema acontece também com a luz artificial, que seria a dos LEDs, né? E para Sim, poder, sim. para poder nós vermos, nós enxergarmos que é vermelho ali, teve todo um sistema RGB para poder, por conta que a aplicação da luz, né? Em questão, se eles fossem colocar como se fosse real ali, teria toda mudança por causa da tecnologia. Mas aí eles Sim. colocaram o sistema RGB, aí nós vemos parecido. E tem o sistema para imprimir também, que aí ele quer dar a impressão do que nós vemos para imprimir, muda de novo a cor. Eles usam a questão de espectro, né? Eu Então, não lembro o nome do sistema, mas é parecido com RGB também. bacana, gostei disso. Não É conhecia. CMYK, se eu não me engano. Eu vou procurar e vou trazer para vocês na próxima aula, quando a gente falar só sobre cores, tá? Adorei isso daí, bacana. Então, a TV, vou falar da LED, né? Da LED e da plasma. Se vocês abrirem lá, vocês vão perceber que ela tem um monte de pontinhos coloridos. Ai, minha unha tá descascando. Um monte de pontinhos. Para que eu perceba essas cores, ele faz o quê? É um negócio de louco. Ele vai acender e desligando as luzes, os LEDs, conforme a necessidade. Mas ele não tem todas as cores lá. Eles têm as cores primárias, e se eu não me engano, acho que não chega nem a secundária, somente as primárias, que é amarelo, vermelho e azul. E aí tem a luz branca, que são todos os espectros. Então, para poder fazer essa mistura também, eu vou usar o branco. Porque o branco misturado com o vermelho vai me dar o espectro que eu quero, a tonalidade rosinha, vamos dizer assim. Lógico que não é o rosa mais puro, vai ser um vermelho mais claro, mas aí eu vou mesclando, Vira até eu as cores conseguir. primárias, né? Que aí Isso. que é a mistura. Então, esse sistema aí consiste nisso, porque RGB significa red, green e blue, que seria as Que cores são primárias. as cores primárias. Só que o verde é vermelho, deixa eu ver, é vermelho, azul, não é, mas aí esse Vermelho, essas verde e primárias, azul. não, o verde é a mistura de azul com amarelo. A gente vai ver isso no Vermelho, documento. Vermelho, amarelo e azul. Vermelho, amarelo e azul. Mas aí para Eu monitor sei, muda, mas né? é do red, Pra sabe por TV. quê, Pitão? Porque, para falar a verdade, essa questão de absorção de luz dentro do olho é justamente o red. Então, ele consegue absorver o vermelho, o azul e o red, né? Então, quer dizer, os cones, eles fazem essa função. Ele consegue absorver e identificar essas cores. E depois vem as outras tonalizações, né? Vai colocando, entonando, né? Então, vai colocando mais luz, menos luz. E isso tudo, eu estou falando do a intensidade, humano. né? Intensidade Isso. da cor. E eu estou falando do ser humano. Eu não estou falando do animal. Aí a gente tem aquela concepção de que o animal, por ter uma questão de cones e bastonetes diferente da gente, ele é daltônico. Não necessariamente. Ele pode não enxergar as cores igual a gente. Se um ET caísse hoje aqui na Terra, provavelmente ele não enxergaria as cores igual eu enxergo. Depende muito da sua estrutura, a sua estrutura biológica, para que eu consiga saber que cor que ele vai, como que ele vai estar enxergando. Então, não é que o cachorro enxerga cinza. Não. Provavelmente ele enxerga outras cores, talvez ele enxergue das mesmas formas que a gente enxergue. Porém, a sua estrutura biológica levou o homem a acreditar que ele é daltônico, e ele não é, tá? E aí o olho, ele funciona, vamos falar sobre cores ainda, tá? Ele funciona como se fosse uma câmera fotográfica. Pupila, a córnea tem seria gente que a fala lente. que os gatos enxergam como... Como? Os gatos enxergam como o quê? Acho que ela caiu, cortou. raio-x. Não tem como. Eles têm a visão noturna, né? Também eu já ouvi Eles falar. conseguem. Né? Então, se a questão da visão noturna, provavelmente, eles têm a capacidade é igual as cobras. As cobras, elas têm um infravermelho, né? Elas conseguem térmica, perceber, né? Lembra que elas conseguem perceber aquela frequência de luz da qual a gente não consegue perceber. Assim como tem alguns animais que escutam frequências de luz diferente da gente, alguns animais também conseguem enxergar numa frequência de luz completamente diferente da nossa.
Pode haver animais que conseguem ver, sei lá, em ultravioleta, né? Vamos supor, não vou dizer que não. Liga o que a senhora falou na última aula, né? Por conta que é eletromagnetismo, as luzes, Sim, e aí a percepção muda, né? muda Dependendo do de animal. biologia para biologia, de corpo para corpo. Eu estou falando de ser humano. O ser humano consegue enxergar no espectro de luz visível muito sintetizado, onde a gente sabe que é dividido do roxo, né, do azulzinho lá até o vermelho. Então, quer dizer, aquelas cores do arco-íris linda, branco, que é todos os espectros, e a ausência da luz, que seria o preto. Então, quando eu olho a folha de caderno lá escrito com a caneta preta, ou com a caneta, ou impresso, eu não estou vendo eu não estou vendo, para mim, eu não estou vendo a letra preta. Eu estou vendo o branco. Eu enxergo todo o branco. O que eu não consigo ler, que é o pretinho lá, que é a sombra, eu entendo aquilo como algo que foi impresso. Então, ali é a ausência da luz, tá? Não é que ela existe, lembrando que aquela impressão existe, ali tem pigmentos, porém, na minha concepção humana, ali não entra luz. E aquela luz foi absorvida. Então, quanto mais preto, melhor a impressão para a gente, fica melhor de ver. Porque ali absorve muito mais a luz. Então, a reflexão daquele papel branco não vai atrapalhar a minha visão. Por isso que a gente usa a questão do papel branco e a tinta preta. E também, na lousa, a gente fala do quadro verde. O verde não poderia ser totalmente preto, porque até conseguir uma cor, um giz, que conseguisse fazer justamente o inverso, porque tá lá, você não tá vendo a luz, está sendo absorvida pelo quadro preto, né? A lousa preta. Então, eu vou usar um giz branco. Provavelmente ia dar muita distorção. Então, aquele preto é um preto mais grafite, é um preto mais claro, não chega a ser um preto, porque existe o preto black total, né? E esse preto black, eles usam só na questão científica. E a gente usa o preto mais aproximado, né? Que é o que ainda absorve luz, porém ele reflete um pouquinho pra gente. Então, quando a gente usa o quadro negro, que não é negro, é verde, é justamente por causa disso, para facilitar a visão do aluno. Então, se eu usar um pretão lá, vai atrapalhar. Então, o que eu vou fazer? Vou usar um verde. Ele absorve uma certa quantidade de luz, porém, ele continua refletindo a luz para mim. Eu consigo ver o meu quadro, ela está refletindo a luz bacaninha. E o branco do giz, ele vai conseguir também refletir de um jeito legal. Então, por isso que a gente usa o quadro negro, que não é negro, é verde, e não usa o preto, para não atrapalhar a visão, tá? E aqui, fez uma analogia da câmera fotográfica com o olho humano. O que seria a lente aqui, ó? Os elementos de lente seriam o cristalino. Ai, cadê o olho? Aqui. Cristalino. Que é essa parte aqui, ó, aonde capta toda a imagenzinha lá, ela consegue captar como se fosse uma lente. Ela abriu, fechou o obturador, eu consigo chegar mais próximo e me afastar, né? Aí depois ele fez uma outra analogia. A córnea seria o filtro. Vocês já viram cirurgia de córnea? Não? Um dia eu vou trazer para vocês a foto. É Não. lindo, é lindo, 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 lindo. Aí vem a córnea, que é essa pelinha que fica aqui, ó. A pupila, que é o diafragma, que é a íris. Ela abre e fecha, que seria o diafragma aqui, ó, onde ele vai abrir o obturador da câmera, vai abrir e fechar. E a retina seria como se fosse aqui o sensor, que, para falar a verdade, essa câmera aqui, ela é uma câmera digital. Mas se fosse uma câmera das mais velhinhas, seria o filme. Pode falar. O dia da câmera controla a quantidade de luz que vai entrar. E o olho também. Aí ele deixa a imagem mais nítida, mais foco, melhor. O que ele faz? O quê? O diafragma? Ele abre Sim. para mais luz, fica mais nítido? Sim. Se eu vou tirar foto num local extremamente claro, eu com uma câmera, tá? E eu deixar esse diafragma com uma velocidade reduzida, a imagem vai ficar toda desfocada.
Então, quando o cara é fotógrafo profissional, ele sabe muito bem a quantidade de luz que ele precisa para aquela imagem. Então, por que quando as primeiras imagens da Lua não tem estrelas? Porque, para falar a verdade, para você conseguir captar as estrelas, a câmera tem que ficar focada, captar toda aquela luz durante um período maior. Eles estavam fazendo o quê? Uma gravação. Essa gravação é uma gravação a mais antiga que existia, com as câmeras mais arcaicas que existia. Então, não conseguiu captar as estrelas justamente por causa disso. Porque para você conseguir captar o céu estrelado, eu preciso deixar essa câmera minha aqui, um tempo maior com esse obturador, com esse diafragma aberto. Então, ele vai captar toda a luz que tem próxima, vai ficar um tempo maior. Se eu usar essa mesma configuração para dia, eu não vou conseguir ver nada. Então, assim como o nosso olho, ele se ajusta conforme a luz. A câmera também tem que ser do mesmo jeito. Se eu vou tirar foto externa com iluminação, tanto é que hoje elas são muito mais, né, você só coloca lá, externo, ela sabe o tempo que vai abrir o obturador e fechar. Então, esses tipos de configurações, ela é voltada para cada tipo de luz. Você entendeu, Kaique? Entendi. Entendeu? Obrigado. Então, Nossa, professora, a cirurgia de córnea não é bonita assim não, que a senhora disse. é tão bonita. Nossa, que coisa horrível. Deu agonia, eu acabei de ver também. É maravilhoso. Vocês já viram cirurgia de cérebro, então? Nossa, é perfeito. Bom, E quando vai tirar tumor? Beleza. Quieto, não vai atrapalhar minha aula. E assim, as câmeras hoje digitais, elas trabalham com outro tipo de espectro, tá? É fotoquímico. Então, quando ela vai fazer o processo de absorção das imagens, elas vão pegar justamente o espectro que está refletindo ali e vai transformar isso em informação eletromagnética na minha câmera e vai fazer toda aquela fotografia digital. A fotografia no papel, ela também é fotoquímica, só que assim, ela queima o papel, ela queima o filme. Aquele filmezinho tem ali vários elementos químicos. Conforme a luz solar vai entrando, então, tipo assim, o espectro azul, ele vai queimar justamente o material que vai refletir o espectro azul. Queimou. Espectro vermelho vai queimar justamente ali aonde está o material químico para o espectro vermelho. Cada material, ele tem um espectro, cada material químico, ele emite um espectro de luz, tá? Então, quando a gente fala da questão fotografia, aquele do papelzinho do filme, ele usa isso. Já as filmadoras, ele usa um processo elétrico, né? Então, ele faz também essa absorção da luz, transforma essa informação da luz dos espectros em imagem e vai sobrepondo. E aí a gente consegue a imagem digital. Normalmente, a imagem digital ainda tem outros ajustes para poder deixar bonito, lógico que ela é completamente diferente da imagem tirada ali bonitinha, tá? Então, as fotos hoje, comparado com as fotos antigamente, elas são muito mais bonitas, porque elas são muito mais trabalhadas, elas não são uma informação real, ela é uma informação elétrica. Então, quer dizer, eu não vou trabalhar com um celular e eu vou montar o celular aqui e vou colocar, não, você vai ver a sua imagem real, camarada, você vai ver você. Não vou fazer isso. Quando veio as primeiras TV Full HD, foi aquele boom. Por quê? Porque os repórteres, eles sempre foram muito elegantes, porém, lembra dos frames, o número de frames, as imagens ficavam lindas. Quando veio, não foi nem a Full HD, acho que foi a digital normal. Quando veio as TVs digitais, foi aí que a mulherada começou a colocar botox, começou a colocar mais essas maquiagens pesadas, que não se usava maquiagem pesada desse jeito, agora se coloca maquiagem pesada. Por quê? Ele veio com essa questão dos frames, então é uma imagem mais próxima do real, que era da câmera de antigamente, é a mais próxima do real, porém ainda tá bonita, tá? Aqui eu deixei bacana para quem tiver muita curiosidade como que funciona um olho, como eu vou mandar para vocês, eu acho muito interessante vocês olharem, ver
Isso daí, gente, já vai dar 1 hora de aula. Isso daqui é a estrutura do olho. Essa parte colorida não serve só para falar, ai, que lindo o seu olho. Não, ela é, sim, um obturador aqui, ó. O obturador como que ele é. Percebam que ele não fecha, não, ele fecha assim, eu já abri várias câmeras, ela fecha totalmente. Eles vão um encaixezinho em cima do outro, ele abre e fecha, muito rápido, ele abre e fecha, tá? E aí, quando o processo é num local muito sem iluminação, ele abre e fecha numa velocidade diferente. Mesma coisa o olho da gente, ele vai ficar sempre abertinho assim, você não vai ver essa bolinha fechada. Isso aqui é um buraco, tá, gente? Isso é um buraco no olho de vocês. Então, a luz entra, passa aqui por essa lente, que é minha córneazinha, e aí ela vai lá e faz aqui, lá na retina, vai projetar a luz. E aí, como eu tava falando da questão da cirurgia de córnea, gente, é muito bacana, porque isso aqui, ó, é retirado, viu? Vocês viram isso daí? No WhatsApp? É horrível, é horrível. Eu vi no Google, deu agonia. Eles retiram toda essa pelezinha aqui, ó, essa películazinha Coloca aqui. uma transparente. E aí coloca ou uma de doador, né? Normalmente é de doador, ou eles colocam uma artificial, com uma lentezinha, e depois eles costuram, tá, gente? Tem os... Aqui, ó. Umas linhazinhas, né? Aí eles colocam uns pontinhos aqui, ó. Costura toda essa parte do olho. Isso no olho. Olha que lindo. Deveria ter colocado essa foto. Não, deve ser uma cirurgia microscópica, né? Não. Pra costurar desse jeito. Não, pra costurar sim, mas ela... Oi? Depois eu mando pra vocês a foto. O Daniel tá Tem no YouTube. A medicina é maravilhosa. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Não tem aquela parte que é marrom? Sim, essa parte a gente tem uma variedade de cores. Tem gente que tem o azul, verde e o olho claro. Interfere em alguma coisa? Muda alguma coisa? Não. Só estética mesmo? Não, não. Também não? Não, ela interferia a questão do tamanho do olho. Não sei se eu já falei isso com vocês. Eu falo sempre, eu não sei se eu cheguei a falar. Mas vocês já perceberam como que é o formato do olho dependendo do continente? E a cor do olho dependendo do continente? Sim. E isso é uma questão de evolução, tá? Então, o homem, lá na região, vamos falar do Oriente, né? Vamos falar do Japão. Falar Japão. O Japão, antigamente, além dele ele incide a luz direta do sol, ele era coberto, uma grande parte do tempo, por neve. Neve é branca. Qual que é a cor que mais incide a luz? Branco. Então, o que a questão de evolução fez para facilitar a vida do homem? Fez com que ele ficasse com o olho mais puxadinho. Para a luz solar, ela incidir numa certa angulação, não prejudicar a sua vista. A questão da cor também, vocês podem perceber que o olho deles é mais escuro, essa parte. Também para poder facilitar a incidência de luz dentro do olho dele, para que ele não capte essa quantidade de luz branca tão grande assim, para que não tenha a questão de perca de qualidade de vida, né? Porque ele precisava, a questão de caça, a questão de sobrevivência. Já o homem, África, vocês podem perceber que a pele dele é negra, porque a incidência solar naquela região, naquele local, necessitava que o homem tivesse mais melanina na pele. O olho dele, o chão não é branco. O chão, ao contrário, é um avermelhado em algumas regiões. Quando você sobe mais um pouquinho, que chega no Saara, aí o olho dá uma puxadinha. Mas a parte mais central e sul, ela é uma terra mais avermelhada. Então, olho mais arredondado, bem mais amendoado, porque também está tendo a incidência de luz solar muito grande ali. E aí, para facilitar a vida dele, também na questão de caça. Os europeus, ele tem um período de neve pequeno, porém aquela região não é uma região de muita iluminação, principalmente na Europa. Chove muito naquela região. E se chovia muito mais antes. Então, quer dizer, era uma região onde a luz solar... Cadê minha... Deixa eu ver como que eu tô, meu cabelo. Onde a luz... Porque eu lavei, gente, não sequei, aí eu fico com medo de fazer... Pum. Aí depois eu pedi para editar. A luz solar ali, ela é menor. Então, o que acontece?
eu preciso de iluminação, eu preciso de luz solar para que eu consiga enxergar a minha casa. Olhos arredondados e cor mais clara, né? Verde, pro azul. Então, isso daí é uma das teorias. Lógico que depois veio as miscigenações, a questão da questão da globalização, e aí foi misturando os povos, tudo, e aí cada um ficou com uma cor de olho, mas na evolução, essas cores de olho e o formato do olho era para isso. Matou sua curiosidade, Rodrigão? Sim, matou sim, professor. Obrigado. A questão de estética nunca foi uma questão... A questão estética, ela é uma coisa que eu determinei, o homem determinou, tá? Então, não é porque é bonito. Pensa o primeiro homem, sei lá, milhares de anos, com o olho azul. Acho que mataram ele na paulada. Falou, meu Jesus, o que eles estão fazendo com esse olho azul aqui? Vamos matar ele, ele é estranho. Então... É o demônio. Então, assim... Foi uma questão de evolução regional. Então, não é estética. Estética, nós determinamos. Na natureza, ela tem o porquê, tá? E aí a gente vai falar sobre o daltonismo, que eu sabia que em algum momento vocês iam me perguntar sobre isso. E eu achei extremamente legal essa figura aqui. Vocês sabem o que significa esse símbolo aqui? Esse símbolo. Isso é um símbolo. Não faço a mínima ideia. Então, não é da relação das cores primárias? Sim. Esse símbolo, para falar a verdade, ele é o alfabeto do daltonismo, do daltônico, tá? Porque quando a gente tem um mudo e um surdo, eles têm as libras para poder se comunicar. Como o daltônico consegue conviver no mundo, né, tão colorido, e aí você não sabe se a pessoa é daltônica, a pessoa às vezes também não consegue identificar que ele é daltônico, já que para ele os espectros de luz sempre foi aquele. Então existe um artista, ele simplesmente foi um artista? Foi. Isso aqui, o John Dalton foi quem determinou o nome de daltonismo. John Dalton? Ele não foi o cara do átomo? Ele é um químico, ele perfeito, que menino lindo, ele mesmo. O John Dalton, e ele fala sobre os espectros, sabia? Que o John Dalton também fala sobre a questão dos espectros de cores. Então, assim, mas não foi ele que inventou esse símbolo, tá? Esse aqui foi um artista, esqueci até, eu li ontem, esqueci o nome do cara, esqueci também quando, mas ele montou como se fosse um alfabeto do daltônico. Porque o daltônico, ele tem a capacidade de identificar o branco e o preto. Isso daí, lembra, preto, a absorção total de luz. Branco, a emissão total de luz. Então, tá todos os espectros lá. Porém, ele tem um distúrbio. E ele não consegue identificar as cores primárias e secundárias. E existe, aqui é o alfabeto do daltônico, onde quando eu falo do amarelo é um risquinho. E quando eu falo do azul, é uma setinha para baixo. E a mistura dos dois é o verde. E aqui é o verde, é o símbolo dele. Que é o risquinho e o pontinho. O vermelho é um risquinho para cima. O amarelo é o risquinho. E a mistura dos dois é o laranja. Então, quando o cara vai lá olhar essa figura e ele vê tudo, vamos supor, eu tô vendo o vermelho, eu tô vendo o laranja, mas em compensação o amarelo para mim é cinza, o verde para mim é cinza, e aí eu consigo identificar bem levemente o azul. Então, quer dizer, ele tem problemas justamente aqui, ó. Nessa esfera. Tá? Então, quando ele for falar sobre laranja, amarelo e verde, ele não vai conseguir identificar essas cores, porém, ele pode se comunicar. Ele pode falar assim, o lápis verde. Me dá o lápis verde, igual aqui. Ele vai lá atrás do lápis verde. O lápis verde não é esse. O lápis verde é o azulzinho. Depois a gente procura. Acho que nem tem lápis verde. Tem aqui, sim. É o lápis verde aqui. O lápis verde. Gente, eu não posso entender. Eu não posso recusar. Oi? Daí é o diagrama de Venn, né? Também é um diagrama que a gente faz. Deixa eu ver minha mãe. É o diagrama que a gente faz do conjunto. A gente fala intersecção, contém, não contém, é do primeiro ano do ensino médio. Nós tivemos ano passado com o Jorjão. Diagrama de Venn. Então, não posso atender, gente. Vocês têm que entender que eu tô em aula. Ô, caceta. Não posso falar palavrão, eu não falei palavrão. Tem até o Uno. Como que a pessoa daltônica vai jogar Uno? Simples. Com esse Color Add.
com esse tipo de vocabulário. E como que acontece a questão do daltonismo? Ele tem 3 tipos, e eu preciso acelerar aqui. Ele tem o protanopia, que é o tipo de daltonismo comum de todos os caracterizados, principalmente total pigmento, ausência total de vermelho. Então, quer dizer, ele não consegue identificar o vermelho. Se ele não consegue identificar o vermelho, ele não identifica o laranja, ele não identifica o marrom, tá? E ele não identifica o roxo também. Então, todas as outras cores primárias e secundárias relacionadas com o vermelho, ele não vai conseguir identificar. Então, ele provavelmente vai ver marronzinho, alguma coisa assim, mas não vai conseguir marrom, não, vai cinza, né? O deuteranopia não é capaz de distinguir o verde. Trinatopia, esse daqui é as cores azul e amarelo, tá? Eu vou dar uma aceleradinha, só porque senão a gente vai ficar... Edileuza, posso fazer uma pergunta? Pode. Tipo assim, tem um jogo, né, que eu jogo ele às vezes no tritanopia, porque as cores ficam mais claras. Isso pode prejudicar a visão ou não? O que vai prejudicar a visão é a quantidade de espectro que você está recebendo. Não, vai. De cargas eletromagnéticas que você vai estar recebendo. Então, quer dizer, você ficar muito tempo, e isso já foi comprovado, na frente da TV, principalmente essas TVs que são de LED, LCD, as de tubão também, né? As TVs, elas emitem muita radiação. E isso é verdade, tá, gente? Radiação é qualquer tipo de espectro eletromagnético. E o celular. Então, se você ficar muito tempo mesmo, recebendo em um ambiente fechado, normalmente eles fazem isso de madrugada, quando o pai e a mãe mandam dormir, apaga a luz do quarto e fica recebendo somente um foco de luz, e normalmente, igual você falou, com as cores muito claras, quer dizer, você está recebendo uma intensidade de luz clara no local sem iluminação, pode levar a cegueira, não, mas assim, a problemas relacionados à perda de visão, de qualidade de visão, pode sim, tá? Isso pode acontecer com o excesso de uso. Então, quer dizer, não é uma coisa que você vai... hoje eu joguei lá o joguinho e amanhã eu vou ficar cego. Não. Isso lembrando que a gente tá falando de células, né? Então, as células, elas vão se desgastando. Lembra que o Marcão já usou essa analogia, acho bacana, que você tem a primeira célula lá, ela faz a primeira divisão, o restante é tudo o quê? Cópia. E aí ela vai perdendo a qualidade. Então, se você ficar muito tempo na frente de um computador, ou na frente de um celular, na frente de uma TV, durante um período muito longo da vida, vai prejudicar? Vai. Se eu usar uma intensidade muito grande de luz num ambiente fechado, onde está escuro todo o ambiente e somente existe aquele foco de luz, vou ter perca de qualidade de visão? Vai. Tá? E quem tem a tendência a ter miopia e as outras doenças vai acelerar esse processo. Matou a curiosidade? Matou demais. Muito obrigado. Então, isso daqui, o daltonismo, ele é genético, tá? E pelo que eu tava lendo lá, ele é do cromossomo X. Aí tem todo um aspecto lá, parece que quem passa é a mãe. Depois o Marcão que explica essa questão aqui do sexo masculino. Masculino é determinado pelo cromossomo X e Y. Feminino é pelo X. Então, ele é herdado pelos pais. Então, quer dizer, ele é um cromossomo que tem um defeitinho lá. Então, ele é herdado pelos pais, tá? Então, ele vai dar todos esses problemas na questão de cones, dos cones, porque os bastonetes não. Nos cones, e aí ele não vai conseguir identificar essas cores. Existe tratamento? Existe alguma outra forma de ter daltonismo? Sim. Existem algumas doenças que elas também vão desenvolver o daltonismo, tá? Que é as doenças de Alzheimer, de Parkinson. Prestem atenção que Alzheimer e Parkinson são doenças na questão neurológica. Então, quer dizer, quando a pessoa chega na parte de Alzheimer, ela já está com um problema neurológico, que é uma questão de... ela já está perdendo a questão da qualidade neural dela, e o Parkinson também está perdendo a questão de qualidade neural. Leucemia, anemia falciforme, doenças do olho, como glaucoma, degeneração macular, também pode contribuir para o problema. Quer dizer que se eu tiver anemia falciforme, eu vou ser daltônico? Não necessariamente, mas é um gatilho, tá? Outros fatores também são remédios de uso para hipertensão,
Produtos químicos, se a pessoa foi exposta a determinados produtos químicos, envelhecimento. Esse envelhecimento, a gente vai perder essa qualidade de conseguir enxergar alguns espectros. Lembra da audição? Que a gente tem a capacidade de ouvir de 200 frames, né, hertz, desculpa, de 200 hertz até 2.000 hertz, 20.000 hertz, eu não me lembro, 20.000 hertz. Porém, quando eu vou envelhecendo, eu perco a capacidade de audição em relação à frequência. Então, existe uma frequência, se eu não estou enganada, é 18.400 hertz, que somente os jovens ouvem. Por quê? Porque a minha questão da minha audição já não é tão boa assim. Então, eu já não tinha essa capacidade toda. Começo a escutar menos. A visão também. Eu já sou cega, né? Eu já não tinha essa capacidade toda. Conforme eu vou envelhecendo, eu também vou perdendo essa questão das cores. As cores não vão ficar tão visíveis assim para mim, tá? Os sintomas. Costumam variar de intensidade conforme de pessoa para pessoa. Então, a dificuldade de enxergar as cores, suas diferentes tonalidades. Então, quer dizer, quando eu tenho o hábito, sempre estou vendo as cores bonitinho, o laranjinho, o amarelinho, de repente eu começo a mesmo objeto, eu não consigo mais identificar essas cores da mesma intensidade, opa, é hora de assinar, entendeu? O farol, peraí, eu preciso ir lá no médico ver o que está acontecendo. Incapacidade de distinguir diferentes entre tonalidades de cores ou semelhantes. Lembrando também que as cores vai ser preciso vocês saberem aonde eu estou olhando isso. Se eu entro todos os dias aqui, meu sofá é verde. Todos os dias eu vejo ele verde. E um belo dia eu cheguei aqui, ele tá azul, de duas uma. Meu marido vendeu meu sofá sem me falar e comprou outro. Eu simplesmente fiquei daltônico, eu não tô conseguindo mais enxergar as tonalidades. Então, é aquela coisa, depende muito da incidência da luz também. Então, não é algo que hoje eu tô vendo verde, aí eu fui para uma outra casa onde a luz é amarela e ela é outra cor. Eu falei, meu Deus, tô daltônico. Não. Pode ser incidência de luz lá, tá? É muito complexo isso. Tratamento não tem cura, tá, gente? O que pode acontecer é que as pessoas que têm daltonismo, normalmente, hoje em dia, existe óculos, né? Que eles conseguem fazer as pessoas conseguirem enxergar alguns espectros de luz, de cores. E aí eu trouxe para vocês, eu quero que vocês liguem o microfone, é a última parte, tá? Liguem o microfone. Olhem bem para o celular numa certa distância. Aqui, ó, vamos lá, uns 50 centímetros, tá? Uns 50 centímetrozinhos. Se conseguir deixar a tela toda, acho que desse jeito dá para enxergar. Mas se vocês conseguirem deixar a tela maior da imagem, agradeço. Não deixa virado de assim, não deixa virado de assim, porque a incidência solar da luz também vai interferir. É reto. Luz, bateu na tela, volta para mim, eu preciso ver direto, tá? E existe um teste que se chama teste de cores de Ishihara. Em 1917, o mediquinho lá, professor da Universidade de Tóquio, criou e desenvolveu um teste mais conhecido como teste de cores Ishihara. Não consegui enxergar nenhuma cor, nada. Tem um problema de vista? Provavelmente. Mas, e outra, vai depender também do celular de vocês, gente. Quando você coloca no celular para colocar menos tom de luz, né, ele vai, para um vai aparecer, para outro não. Então, as configurações, legal seria impresso isso aqui, imprimir, entregar para mim e mostrar para vocês, seria muito legal. Mas é o que a gente tem hoje, vai ser assim. Então, vocês vão olhar de frente para a imagem, assim, ó, frente, não é assim, não é assim, não é assim, frente, reto. E vão falar para mim que número vocês estão enxergando. Posso começar? Pode. Pode falar no chat também, que eu vou... Que número é esse? 3. 3. Todos estão vendo 3? Sim. Sim. É um 3. Para quem não viu o 3, enxergou... pessoas com deficiência em enxergar o vermelho e verde poderão ver o 5. Para quem não enxergou o 3 e o 5, olha lá, hein? Pode estar com um probleminha de daltonismo. Que número é esse? 8. 8. É um 8. Quem falou 3? Eu. O Kaique. Cego. O cara vai fazer bullying como um maluco agora. Na hora que ele
aqueles que têm deficiência de ver as cores vermelho É porque ele não tem a clavícula. dirão 3. Então, quer dizer, você pode estar com algum problema, Kaique, no vermelho e o verde, tá? Você falou justamente o número que não era pra falar. Passa de novo. Que número é esse? 6. 6. 6. É um 6. Kaique. Eu não vou falar não, tô com medo. Fala, Kaique, que número? Logo, o Kaique vai estar vendo o 8, quer ver? Repete, só fala o número que você tá vendo. É difícil, mas tem a curvinha ali. Cor? Que número que é? É o 6. Pra mim tá 8. 8? É o 6. As pessoas que têm deficiência com as cores não conseguem ver. Então, provavelmente, se tem problema com as cores verde e azul, não consegue enxergar aqui no vermelhinho ali, ó. É um 6. Próximo número. Esse tá fácil. Que número é esse? 12. 12. Não, mas quem não vê um 12 aí também? Esse nem precisa, né? Que número é esse? 21. 74. Que 4? Gente, 71. Gente, eu vi 21. Eu vi 71. Eu vi 21, 71, 21. Depois que eu vi o Agora eu tô 24. olhando no chat. Eu vi 71, depois que tava É o 74, gente. Nossa, não, mas também, olha como tá puxadinho aqui a ponta daquele Tem site. nada puxado, não. Aqui o quadro. Como aqui, não? ó. Parece um 2. 7. Eu tô vendo mais 71. Onde tem 2? 4. Não, e esse 4. Não, esse 4 parece um. Gente, parece o 2, de verdade. Ó, se vocês viram, Não tem nada a ver Eu com que 2. 21, vocês têm deficiência no vermelho e no verde. Olha, Ninguém faz esse 4. eu faço. Que número é esse? 29. 29. Todos? Todos. Eu tô com medo de falar. 29. Nossa, 70? Eu não quero falar o número errado. Não, não. é 29, mas quem viu 70 quer dizer que tem deficiência no vermelho. Com certeza. Que número é esse? Esse é fácil. 7. É o 7. É o 7. O 1. Quem falou 1? Eu tô vendo 1. Que Nossa, número nem é esse? consegui. 57. 51. 51. É 51, é o Mundial do Palmeiras. Eu tô vendo 57. 57, gente. Alguém vê 35 nisso? Se alguém viu 35, quer dizer que tem deficiência com que cor? Vermelho e verde, tá? Número? 5. 5. Esse realmente não tem nem como mentir. Esse é o 5. Se alguém viu 2, né, Kaique? Você tá com deficiência justamente no vermelho e no verde. Eu acho que foi só essa. E acabou, gente. Acabou. Vou até mudar o número do Kaique, vou salvar como daltônico. Mano, eu juro que eu vi o 3. Vamos lá, gente. Considerações finais. A aula foi ótima, como sempre. A atividade referente a essa aula estará disponível a partir do dia 26/10, tá? E de mais e mais, que não colocou o nome lá no chat, já envio para vocês aqui o PPT, tá soltinho. Beleza. Coloquem o Eu tava nome, esperando ela falar, tá soltinho. coloquem o nome lá no chat, para quem não colocou, não esqueçam. Provavelmente, se a gente continuar, que a gente vai continuar até o final online, né? Vamos ver se a gente consegue fazer tudo pelo Google Class, só que vocês vão ter que entrar pelo e-mail institucional. A culpa é de vocês? Não, a culpa não é de vocês, tá? A culpa, infelizmente, é do primeiro ano que não sabe lidar com a aula online. Ai, que meu cabelo não quer ajudar. Elas não... Não, mas aí exclui só eles. Não, Ué. se faz para um, faz para todos, né? Então, Não, mas aí é exceção. Eu não entendi. O que aconteceu? provavelmente, vocês irão fazer a aula pelo Google Class. Como que seria isso? Você teria que entrar com e-mail institucional. Então, não vai dar mais para colocar Xerec, não vai colocar para colocar igual... Acho que é no terceiro que tem um Pibilimba. Tem uns nomes mais esquisitos no terceiro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E... Mas não vai mais usar o Forms?
Vai Tinha ser que ser o o Rodrigo. Forms. Vai ser o Forms, sim, mas só que assim, na hora de fazer o Meet, a gente vai pedir para que entre com um e-mail institucional. Por quê? Quando a gente visualiza aqui, nossa, saiu um monte de aluno. Quando a gente visualiza aqui, a gente visualiza justamente o nome completo de vocês, entendeu? Aí, igual no caso Igual o meu, de no caso, né? Shrek. Oi? Igual o meu, no caso, né? A maioria aqui tá assim, acho que só o Shrek ali que tá com o nome é ele mesmo, só o Shrek que tá com o Shrek. Eu tô ok. Eu consegui mudar o nome. Eu acho que no institucional também dá pra mudar. Eu vou tentar. Eu sei que a O foto meu dá. tava Thaís Josefa, mas não foi por acaso, professor, eu juro. Foi Eu vou do mudar, nada. mesmo no institucional. Aí, professora, deu problema no primeiro ano, no caso de nome? Não é por causa de nome, mas porque eles aprontam com o nome dos outros. Não, Nome eles fake? aprontam com o nome desse, com o nome fake, aí como que a gente vai chamar atenção, né? E eu vou lá para a gravação. Valderi.